E agora o Cruzeiro de volta a uma grande decisão, podendo então voltar das cinzas, né? E o Cruzeiro agora de volta para uma final, aguardando então o vencedor de Racing ou Corinthians. Tudo bem? O Cruzeiro está classificado para a final da Copa Sul-Americana. Com o gol de Caio Jorge, essa é a primeira vitória do Diniz no comando do Cruzeiro. O Cruzeiro eliminou o Lanús e aguarda a definição do adversário, que sai nesta quinta-feira também na Argentina, entre Racing e Corinthians. Bora conferir a repercussão da classificação do Cruzeiro na imprensa, junto com os comentaristas da ESPN Brasil. Mas sem mais delongas, bora para o vídeo. Está começando mais uma edição do Sport Center e a gente está vendo a festa do Cruzeiro, que está classificado para a grande final da Sul-Americana pela primeira vez na sua história. O Cruzeiro, que passou por tantos momentos difíceis nos últimos anos, hoje comemora com a sua torcida. Venceu o Lanús na Argentina 1-0. Um gol do Caio Jorge, o artilheiro, inclusive, do Cruzeiro na competição. A gente está vendo a lamentação dos jogadores do Lanús e muita festa dos comandados do Fernando Diniz, que conquista essa vitória 1-0 fora de casa. Estou ao lado do André Kfouri e da Mari Pereira. Daqui a pouquinho a gente vai para a Argentina também conversar com o Vitor Birner, que está ao lado da Mariana Spinelli. Dou boa noite para os nossos comentaristas do estúdio. Fala, André Kfouri. Oi, Marcela. Oi, Mari. Boa noite a todos. Partida competente do Cruzeiro, que mereceu uma crítica no segundo tempo, quando o Lanús se desorganizou. Começou a sentir, acho que, um excesso de nervosismo, percebendo que o resultado não interessava e o final da Copa Sul-Americana se aproximava. O Cruzeiro poderia, com um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de organização, ter feito o segundo gol, que faria com que esse final de jogo não fosse tão sufocante, não fosse tão angustiante para um torcedor que esperava há tanto tempo um retorno a um momento como esse. Mas nada a reclamar, fora essa oportunidade que o Cruzeiro teve no segundo tempo, nada a criticar além disso na atuação do Cruzeiro hoje. Teve alguns dos seus pilares em ótima noite, o Cássio especialmente no primeiro tempo, o Caio Jorge, que é uma força desse time, o Matheus Pereira continua nos deixando com vontade de ver aquele Matheus Pereira que vimos por trechos dessa temporada. Mas eu também acho que é normal a oscilação, um jogador que já nos mostrou o que ele pode fazer, e a partir disso é que a gente fica cobrando esse nível de atuação, a capacidade de ser decisivo que a gente sabe que ele tem. Mas o Cruzeiro chega com merecimento, chega com méritos e merece o nosso aplauso à final da Copa Sul-Americana, Marcelo. Pois é, primeira vitória, inclusive, do Diniz. Deixou para ganhar no momento mais importante, né? Se ele avisasse o torcedor, fiquem calmos, vai demorar um pouco, mas vai ser lá na Argentina, contra o Lanús, na semifinal, que eu vou ganhar. Tá bom, tudo bem. Vocês podem escolher qual vai ser o jogo que eu vou vencer pela primeira vez. Bom, foi esse que deu, então, a vaga para a final do Cruzeiro da Sul-Americana. Deixa eu dar boa noite também para Mari Pereira. E daqui a pouquinho a gente vai lá para a Argentina, porque o Caio Jorge está falando. Fala, Mari, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, uma boa noite para você, para o André, o pessoal que está por lá, fã de esportes. O Cruzeiro, por decisão, né, da própria diretoria ali, ele praticamente ou quase comprometeu, né, o caminho em Sul-Americano, em permanecer, em chegar à grande final. Teve a oportunidade de ter uma vida um pouco mais fácil nesse jogo da volta, se dentro de casa as coisas tivessem acontecido. Por lá não foi uma boa apresentação de fato, mas tudo que a gente pode colocar ainda num começo de trabalho. Então, essa nova rota do Cruzeiro, ela chega num momento quase que crucial, muito delicado, principalmente de Sul-Americana, mas quis realmente, de fato, o destino que nesse jogo viesse a vitória do Diniz, a vaga para a final de Sul-Americana, para coroar o que o Cruzeiro como um todo fez em trechos da temporada, fase de grupos de Sul-Americana, porque emenda uma sequência de empates e vai buscar o primeiro lugar do grupo com uma sequência de vitórias e depois consegue um placar confortável na ida contra o Libertad. E aí sim tem a troca no comando. E, enfim, a gente vai poder falar mais sobre isso, mas o Cruzeiro que teve os seus momentos na partida de hoje, mas também flertou com um empate. No finalzinho, hein, Mari? Pela madrugada, o
calor que sentiu o torcedor do Cruzeiro ali no finalzinho da partida, que poderia realmente o Lanús ter empatado e aí levaria esse jogo para os pênaltis. Primeira partida, o empate em 1-1 lá no Mineirão e agora essa vitória muito importante, primeira vitória do Diniz, repito, à frente do Cruzeiro. Que semana, né, pro Atlético e agora pro Cruzeiro também. Então os dois já estão nas finais, né? O Atlético na final da Libertadores, agora o Cruzeiro na final da Sul-Americana. Será que teremos uma final brasileira também na Sul-Americana? Porque eu já estou contando com uma final brasileira na Libertadores, tá? Já estou contando com o Atlético Mineiro e também o Botafogo. Melhor jogar, mas já estou contando aí com uma final brasileira na Libertadores e agora o Cruzeiro fica esperando o vencedor do duelo entre Racing e Corinthians, que se enfrentam amanhã. Bom, vamos para a saída de campo. A gente conversa agora e ouve o Caio Jorge depois dessa classificação. ¿Qué significa hacer el gol que deposita a Cruzeiro 15 años después en una nueva final de torneo continental? É um momento de muita felicidade aqui. Desde que eu cheguei no Cruzeiro, sempre batalhei pelo meu espaço. Sabia que as coisas não iam cair do céu, então corri atrás. E hoje fui coroado com mais um gol na Sul-Americana. Estou muito feliz. Parabenizar a equipe pela entrega, pela raça. E agora a gente tem um jogo importante. Vamos esperar para o resultado para ver quem vamos enfrentar. ¿Cuánta presión metió Atlético anoche, les metió a ustedes para ustedes estar en una final también? Nenhuma. Nosso rival fez um bom jogo ontem, soube sofrer. Mas pra gente não tem impressão nenhuma. A gente, como você viu, a gente fez uma bela partida também. Chegamos na final com muito mérito e agora a gente tem que desfrutar e concentrar, porque quem passa lá a gente sabe que vai ser uma equipe muito dura. Muchas gracias. Tá aí, ó, Caio Jorge, então, falando Certas depois coisas que a gente fala aqui, né? Falando depois dessa classificação muito importante do Cruzeiro, vamos para a Argentina. A gente conversa agora com a Mariana Spinelli e também com o Vitor Birner. E aí eles vão trazer todos os detalhes, todas as informações de quem viu de perto tudo acontecer. Fala, Mari, tudo bem? Boa noite, bem-vinda ao Sport Center. Um beijo também para o Birner. Boa noite, Marcela. Boa noite, André. Boa noite, Mari Pereira, minha amiga. Que saudade de você. Também tô com saudade de todos os outros. Não fiquem com ciúmes. Mas é isso. Estamos diretamente... Boa noite, Birner. Oh. Estamos diretamente de Buenos Aires, do estádio La Fortaleza, o estádio aqui do Lanús. Que, olha, pra gente, antes de falar aí do Cruzeiro, da classificação, que estádio legal, né? Assim, muito charmoso. Em um certo momento a gente brincava, assim, com a semelhança com Araraquara, com a Ferroviária, as cores, o formato. Mas, assim, um estádio de... Realmente tem até uma placa aqui escrito Clube de Bairro, mais grande, né, para que eles traduzem para o maior do mundo. Então, Lanús fazendo uma festa, tentando, se mobilizou, a torcida cantou, mas o Cruzeiro era mais time mesmo, com todas as dificuldades desse início de trabalho. E acho que é importante a gente começar essa conversa também, Birner, percebendo esse momento do Cruzeiro, porque a gente está acostumado a ver o Cruzeiro em decisões. Não é novidade o Cruzeiro em final. O Cruzeiro sai em uma final continental, isso não é novidade. Mas a gente sabe que esse recorte maltratou muito o Cruzeiro, um recorte recente. São 15 anos, depois de 2009, aquela final também muito traumática pro Estudiantes. E agora o Cruzeiro de volta a uma grande decisão, podendo então voltar das cinzas, né? E o Cruzeiro agora de volta para uma final, aguardando então o vencedor de Racing ou Corinthians. Tudo bem, Birner? Tudo bem, Mari. Boa noite a você, a todos no estúdio, Marcela, Mariana, André, aos fãs e às fãs do esporte. É preciso entender o Cruzeiro não no seu contexto histórico, mas no seu contexto atual, né? O Cruzeiro, quando faz a SAF, aceita isso porque era um time mais próximo, por causa das suas finanças e problemas de gestão anteriores, da terceira divisão, que dá volta à primeira divisão do futebol brasileiro. O Cruzeiro não tinha dinheiro, ele estava arrebentado financeiramente, e passado algum tempo da SAF, a gente vai saber se a SAF tem sucesso ou não, não apenas pelo esporte, mas também, obviamente, pela gestão financeira e outras questões mais que envolvem uma empresa. O Cruzeiro tem uma situação tranquilíssima no Campeonato Brasileiro, é um time que ainda pode... Não, dos favoritos sonhar com uma vaga na Copa Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, e chega à final de um torneio continental, onde também pode voltar a Libertadores, terminar o ano com uma taça. Eu acho que dentro do que o Cruzeiro viveu nos últimos anos, para o que o Cruzeiro é hoje, é uma evolução enorme. Sim. E acho que esse jogo de hoje, como o André já disse, primeira vitória do Diniz, na hora exata,
no melhor momento possível. Se o Cruzeiro terminar a temporada com esse título da Sul-Americana, vai terminar feliz, até porque para ganhar o título vai ter que vencer uma outra equipe muito tradicional, seja ela o Corinthians, seja ela o Racing. E essa vitória, Marcelo, eu quero até jogar para vocês, assim, o quanto que isso também pode aliviar pro Diniz, porque a conversa era muito maior no Cruzeiro, né? Existia uma preocupação do elenco, como recebeu, desde aquele áudio lá do Pedrinho, sabe, a saída do Seabra, de como que o elenco poderia ou reagiu a todo esse momento, a saída do Seabra, a chegada do Fernando Diniz, ufa, agora está em uma final de Sul-Americana. O quanto que isso também pode, talvez, organizar as coisas, dar esse tempo para o Fernando Diniz e que ele consiga ter calma para trabalhar com a Raposa. Pois é, Mari, é importante a gente falar sobre isso, porque mais loucura que possa parecer, o Diniz foi vaiado na última partida. E não foi pouco, não. Ele foi muito vaiado lá no Mineirão, André. Então, é aquele alívio. É um time que está na final, dá um pouco de tranquilidade para o Diniz, é a primeira vitória. Então, ele consegue, a gente imagina, trabalhar com um pouco de menos pressão, né? Sim, a demora para ganhar um jogo, né, seja pelo Campeonato Brasileiro ou pela Copa Sul-Americana, aumentou a pressão. Na noite de hoje, já significava muita coisa, o Cruzeiro jogava a chance de uma final internacional. Como disse a Mari, todo mundo que acompanha futebol sabe, é um início de trabalho. Às vezes existe aquela coisa, aquela maldita expressão do fato novo, que as pessoas que tomam decisões, na maioria dos clubes brasileiros, esperam causar quando trocam a comissão técnica. Eu disse aqui, no momento em que o Cruzeiro contratou o Fernando Diniz, que eu entendi a contratação dele para o elenco do Cruzeiro, mas isso não significava que eu considerava justa a demissão da comissão técnica anterior. E as duas coisas podem conviver. Eu acho que o Cruzeiro contratou, a partir do momento que cometeu um erro, na minha visão, um técnico que tem uma maneira de enxergar o futebol que se encaixa, pelo menos teoricamente, com os principais jogadores, com o tipo de elenco que o Cruzeiro construiu. Isso não significa que as vitórias vão começar a acontecer da noite para o dia e o Cruzeiro vai se transformar no melhor time da América do Sul. Não é assim, especialmente quando a gente fala do trabalho do Diniz, que, de uma maneira geral, demora um pouco mais a ser bem interpretado pelos jogadores que ele comanda. De qualquer maneira, eu não vi o Cruzeiro fazer uma partida brilhante ainda com o Diniz, mas o resultado é soberano no futebol, né? Se essa classificação hoje não tivesse acontecido e o Cruzeiro estivesse agora eliminado da Sul-Americana, a situação ia ficar muito complicada, mas muito complicada mesmo, mesmo se tratando de um início de trabalho. Oi, Mari. Eu tenho uma pergunta, porque quando você fala de um jogo brilhante, ainda que não aconteceu com o Fernando Diniz no Cruzeiro, já daria pra gente encontrar, já deu tempo pra talvez o Fernando Diniz conseguir fazer esse jogo, não sei se um jogo perfeito, mas um jogo com mais cara de Diniz? Porque eu penso assim, na reta final de temporada, todo mundo já tá bem aquecido. Os times, as equipes, chegando em reta final de campeonato, todo mundo já se conhece mais ou menos ali, a não ser aqueles que estão na zona de rebaixamento, que começa aquele troca-troca de técnico. O quanto que o Fernando Diniz poderia, em meio à decisão, em meio à saída, qual que é esse tempo, sabe, pro Fernando Diniz chegar nesse jogo perfeito? Pois é, Maria, esse tempo não existe, né? A torcida sempre quer que seja o mais curto possível e a gente fica aqui com o nosso trabalho, que é analisar. Eu me lembro, por exemplo, da estreia do Fernando Diniz no comando do Fluminense. Foi no jogo contra o Palmeiras aqui em São Paulo. Se não me engano, o Fluminense e o Palmeiras empataram naquela oportunidade. E desde o início do jogo, os sinais de entendimento dos jogadores do Fluminense em relação ao futebol que o Diniz gostaria de praticar já estavam claros. A gente viu até o Fluminense correr muitos riscos na saída à próxima área, na maneira que o Diniz gosta que o seu time caminhe junto. E é óbvio, os jogadores cometeram alguns erros de posicionamento, de interpretação do jogo naquele dia. Era a primeira partida dele, como eu falei, mas dava para enxergar alguns sinais. Esses sinais, no time do Cruzeiro, eles são tímidos ainda. E talvez a ocasião não seja, de fato, a melhor para uma comissão técnica assumir e já trocar o jeito do seu time jogar futebol. Eu lembro também o que aconteceu no Fluminense. O Fluminense trocou o Diniz pelo Mano Menezes. Quanto tempo demorou para os jogadores do Fluminense entenderem o novo jeito de jogar? Quase sempre é assim. Se uma equipe troca de técnico é porque ela quer, né, se uma diretoria troca de técnico, é porque ela quer mudanças na equipe. Não, e não dá para você trocar resultado sem trocar desempenho, é impossível. Você pode conseguir isso num dia, 2, com sustentabilidade, né, de uma maneira regular, você não consegue fazer isso. Mas eu vejo o Cruzeiro melhorando, acho que a vitória poderia ter acontecido de maneira, assim,
O futebol, às vezes, não respeita certos procedimentos e as coisas acontecem e a gente não consegue explicar. Acho que já poderia ter acontecido uma vitória do Cruzeiro sob o comando do Diniz. Aconteceu hoje, no momento mais importante, quando ele também, como treinador, precisava ganhar. E o Cruzeiro, como equipe, a partir de agora, passa a trabalhar a possibilidade de ser campeão. E isso é muito, mas muito importante mesmo, se trata de um título internacional. É aquela melhora discreta, mas pelo menos alguma melhora, né? Algo que a gente não estava vendo realmente nas partidas do Cruzeiro. E a gente até comentava sobre a revolta dos torcedores no último jogo no Mineirão. Agora, Mari, como Marcela. é a vida, né? E como é a vida de jogador de futebol, também passa para o Birner. Porque eu acho que, inclusive, eles... Ah, não. Então ouvi. Porque teve um momento ali que estava meio paralisado, achei que tinha caído. Com uma cara diferente, né? Mas assim, é um Diniz que teve uma temporada muito difícil depois de um título de Libertadores. Parecia que esse ano não iria mais para nada e ele agora está numa final de Sul-Americana. Ele pode ser um ano campeão de Libertadores e no ano seguinte campeão de Libertadores, apesar da temporada super difícil que ele teve. Exatamente. E assim, eu acho que além de tudo que o André falou, que faz muito sentido, é um estilo de jogo complexo e que você demanda, além de concentração, um estado de espírito dos jogadores, que é de você assumir uma responsabilidade com os riscos que esse trabalho te oferece. Então, o Diniz, além dele chegar no Cruzeiro em um outro momento da própria carreira, diferente do Diniz que ganha a Libertadores, porque do Diniz que ganhou a Libertadores para o Diniz de hoje, ele passou pelo processo do Fluminense, ele passou pelo processo da seleção, até ele ser demitido e ficar esse período e vir para o Cruzeiro. Ele também chega num Cruzeiro em que algumas peças não estão no seu melhor nível. Então, ele também precisa recuperar esse ótimo jogo dos atletas, que é o caso do Matheus Pereira, por exemplo. Então, ele chega, além de pegar um trabalho que, se a gente pensa num resultado, ele aconteceu, o Seabra conseguiu muita coisa desse grupo, principalmente antes da última janela de transferência. Ele também traz consigo, o Diniz, um estilo próprio de jogo em que, se você não está no seu melhor espírito, na sua melhor fase, você já pode flertar com uma certa insegurança individual, e ele tem esse papel também de recuperar jogadores importantes. Então, se você pensa no Matheus Pereira, no nível de jogo que ele apresentou no primeiro semestre, na mão do Diniz, com o Diniz, ele é o maestro do time. Ele vai conseguir fazer muita coisa Ele é o do que a Ganso. gente... Próximo Ganso. Eu coloco para você, viu, Mari Spinelli, para... É isso aí, pessoal. O Cruzeiro eliminou o Lanús de 1-0 dentro da casa do adversário e está de volta a uma final de competição da Sul-Americana após 15 anos. Agora o Cruzeiro espera o resultado entre o Corinthians e o Racing para disputar a final do torneio da Conmebol, que está marcada para o dia 23 de novembro em Assunção, Paraguai. Nesse momento, o Cruzeiro volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, onde terá um duro duelo contra o Flamengo daqui uma semana. Na quarta-feira, dia 6, às 21 horas, no Independência. O Cruzeiro, que não tem tido um bom desempenho, vai correr atrás da vitória para conseguir subir na tabela do Brasileirão, né, gente? Vou ficando por aqui, mas deixe seu comentário e sua avaliação da vitória do Cruzeiro contra o Lanús. Se você gostou desse corte, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar os sininhos das notificações para não perder nenhum dos nossos cortes. Até o próximo vídeo.